Bem, inicialmente, vamos perceber que quando você aplica uma força sobre o êmbolo 1, ele vai descer e vai comprimir a mola. A mola já estava aplicando uma certa força, portanto ela já tinha uma certa compressão. Ela vai ser comprimida ainda mais. Então vamos lá. Vamos chamar o quanto o êmbolo desceu de ΔY. E o quanto a mola foi comprimida a mais pelo deslocamento do êmbolo 1 de ΔX. Sabemos que esse ΔX é a diferença entre a deformação inicial da mola, quando ainda não se aplicava força sobre o êmbolo, e a deformação final, quando foi aplicada a força F. ΔX, então, é a diferença de deformação e, de acordo com o problema, vale 1 centímetro. Ok. Ocorre que o volume de água que nós temos nessa região em que houve o deslocamento do êmbolo 1, o volume V1, é exatamente igual ao volume V2 que ocorre no deslocamento ΔX, ou seja, o volume de água é o mesmo. A água que estava ali foi para cá empurrando o êmbolo. Então, V1 igual a V2. O volume de um cilindro é calculado fazendo-se área da base vezes altura. Então, nós temos que a área A1 vezes o deslocamento ΔY, ou seja, o volume de líquido que havia naquela região, é igual à área A2 vezes ΔX. Agora, observe. A área 1, de acordo com o texto, é de 10 metros quadrados. ΔY, não sabemos. A área A2 é de 1 metro quadrado. E ΔX é igual a 1 centímetro. 1 centímetro dividido por 100, 10 a menos 2 metros. Então, temos que ΔY é igual a 10 a menos 2 dividido por 10, 10 a menos 3 metros. Agora estamos prontos para resolver a questão. O deslocamento do êmbolo 2 ocorre devido à variação da pressão exercida pela água sobre ele. Então, a variação da força elástica aplicada pela mola no deslocamento ΔX é igual à variação da força aplicada pela água. E essa variação da força aplicada pela água no êmbolo 2 ocorre devido à variação da pressão sobre o êmbolo 1. Então vamos lá, variação da força elástica. Kx final menos Kx inicial, portanto, K ΔX. A variação da força aplicada pela água. Nós sabemos que força é igual a pressão vezes área. Então, a variação da força vai ser a variação da pressão vezes a área do êmbolo 2. Ele que está sujeito a esta variação de pressão que faz com que a mola desloque. Muito bem. Agora, quanto vale a variação de pressão? Então, vamos lá. Qual era a pressão inicial que nós tínhamos sobre o sistema? Ao nível do êmbolo 2. Nós tínhamos a pressão devido ao êmbolo, ao peso do êmbolo 1. Então, nós tínhamos a pressão exercida pelo êmbolo 1, mais a pressão devido ao desnível de água em relação ao êmbolo 2. Lei de Stevin, pressão hidrostática, densidade da água, μg, vezes o desnível H. Agora, qual é a pressão final que nós temos? A pressão final é a pressão devido ao êmbolo 1
mais a pressão devido à ação da força sobre o êmbolo 1. Então, nós temos que pressão é a força que foi aplicada, dividido pela área do êmbolo 1. Mais a pressão devido à coluna de água. Mas não esqueça que houve um deslocamento do êmbolo para baixo. A coluna de água, no nível do êmbolo 2, diminuiu. Então, será μ vezes G vezes o novo desnível, H menos ΔY. Geralmente, o pessoal esquece exatamente esse ΔY. Quando fazemos a diferença de pressão, quando calculamos o ΔP, pressão final menos pressão inicial, os termos comuns são simplificados. P1 menos P1, μGH menos μGH. Então, sobrará F sobre A1 menos μG ΔY. Então, agora vamos substituir na expressão K ΔX igual a ΔP vezes A2. Então, substituindo naquela expressão, teremos K vezes ΔX igual a F sobre A1 menos μG ΔY vezes A2. Substituindo os valores. K, 10. ΔX, 10 a menos 3. Igual. Valor de F, não sabemos. Área A1. A área A1, de acordo com o texto, é de 10 metros quadrados. Menos densidade da água que não foi fornecida. Vamos admitir que seja 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Gravidade, em módulo 10, ΔY. 10 a menos 3. Corrigindo um detalhe aqui, o ΔX é 10 a menos 2. Tá? Foi a deformação da mola adicional. Vezes a área 1. A área, aliás, 2, que é igual a 1 metro quadrado. Ok? Fazendo assim, essa conta, nós vamos encontrar que a força que foi aplicada é de 101 newtons. Alternativa certa, D. E é isso.